Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso. Imagine a cena. 26 de março de 2025. O Brasil está em polvorosa. Jair Bolsonaro, ex-presidente que cativou uma legião de apoiadores com seu discurso nacionalista e postura intransigente com o establishment, encontra-se agora no banco dos réus, ao segundo dia de um julgamento que promete marcar época, com acusações pesadas, desacato ao resultado das eleições de 2022, incitação à violência e tentativa de sabotar a democracia brasileira. A expectativa é enorme. De um lado, os adversários de Bolsonaro, que veem nele o símbolo máximo de um período conturbado na política nacional, esperam que a justiça seja implacável. De outro, apoiadores fiéis se mobilizam para defender aquele que consideram um bastião contra o globalismo e as velhas elites políticas. Mas, de repente, um golpe totalmente inesperado altera o rumo dos acontecimentos. E vem justamente de quem Bolsonaro sempre viu como um aliado de primeira hora, Donald Trump. Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, agora de volta à Casa Branca, assina um decreto para reforçar a segurança eleitoral norte-americana. Até aí, nada muito surpreendente. Porém, em uma das suas cláusulas, Trump cita o sistema eleitoral biométrico do Brasil como exemplo positivo, elogiando-o pela robustez e dificuldade de fraude. É um elogio público e inquestionável que os promotores do julgamento de Bolsonaro não tardam em usar contra ele. Afinal, como alguém que sempre bradou contra a insegurança das urnas brasileiras pode se manifestar firme em sua tese de fraude quando seu próprio, entre aspas, herói político exalta exatamente o contrário? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa reviravolta digna dos melhores roteiros de suspense. Você vai entender como um decreto americano, que tinha como foco apenas reforçar a fiscalização de eleitores nos Estados Unidos, acabou transformando-se num obstáculo fatal para a defesa de Bolsonaro. Vamos expor os bastidores do tribunal, o clima político no Brasil e as implicações deste, entre aspas, tiro no pé, que veio de onde menos se esperava. Se você pensa que política se resume a um embate simplista entre direita e esquerda, prepare-se para revisar suas convicções. Aqui, até os aliados mais improváveis podem se converter na maior ameaça. Pegue seu café, coloque os fones de ouvido e acompanhe cada detalhe dessa trama que combina drama, ironia e interesses internacionais. Porque, na política, o inesperado sempre encontra jeito de dar as caras. E muitas vezes, vem das mãos de quem se supunha estar do mesmo lado. Para compreender o turbilhão que envolve o julgamento de Jair Bolsonaro, precisamos voltar no tempo e relembrar o conturbado cenário político das eleições de 2022. De um lado, Bolsonaro, que até então detinha a máquina do governo e contava com o fervor de uma militância fiel. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, ícone da esquerda, que ressurgia com promessa de reconstrução econômica e justiça social. A atmosfera das eleições foi de tensão permanente. Acusações de manipulação e fraude voavam de ambos os lados, e as redes sociais se tornaram palco de debates inflamados. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, declarou a vitória de Lula, a reação de Bolsonaro foi imediata. Ele se recusou a reconhecer o resultado, alegando que as urnas eletrônicas brasileiras não eram confiáveis e que o processo tinha sido contaminado. Seus apoiadores organizaram bloqueios em rodovias, protestos em frente a quartéis militares e pediram intervenção das Forças Armadas para anular o resultado eleitoral. A resposta das instituições brasileiras foi enfática. O Supremo Tribunal Federal, acusado reiteradamente de ser parcial pelos bolsonaristas, abriu processo contra Bolsonaro. As denúncias incluíam discurso e ações que teriam colocado em risco a estabilidade democrática, a exemplo de
conclamações para interrupção do processo eleitoral. A gravidade das acusações levou o caso aos holofotes internacionais. Enquanto a esquerda via nisso a prova de que Bolsonaro jamais teve compromisso com o jogo democrático, a direita se dividia. Havia quem temesse uma caça às bruxas. Outros consideravam que o ex-presidente fora longe demais ao incentivar a desconfiança total nas urnas. No tribunal, a defesa de Bolsonaro apontava para a suposta vulnerabilidade do sistema de votação eletrônica, repetindo a ladainha de que sem voto impresso não existe transparência. A estratégia era clara, semeando dúvidas sobre a lisura das eleições, esperavam anular ou ao menos minar a credibilidade do processo que elegeu Lula. Nos bastidores, a expectativa era que Donald Trump, que mantinha uma relação cordial com Bolsonaro desde a época em que ambos eram presidentes, servisse como aliado moral e político. Trump, afinal, tinha um histórico recente de contestar a eleição americana de 2020, embora sem sucesso nas cortes do próprio país. Esperava-se que ele oferecesse algum tipo de endosso à tese de Bolsonaro, reforçando a narrativa de fraudes e legitimando as críticas contra o TSE. Mal sabiam os advogados brasileiros que viriam a receber, na verdade, a mais irônica das surpresas. Esse julgamento de Bolsonaro tem um peso adicional porque extrapola o destino de um único político. É visto como espécie de ajuste de contas da democracia brasileira com um período marcado por polarização extrema. Se condenado, Bolsonaro pode enfrentar penas severas, incluindo inelegibilidade ou mesmo prisão, dependendo da extensão das acusações. Para seus seguidores, isso significa um golpe fatal em todo o movimento conservador que se consolidou a partir de 2018. Para os oponentes, seria a prova de que as instituições conseguiram se proteger dos ataques de quem tentou minar o sistema por dentro. O segundo dia do julgamento, palco do revés inesperado deste vídeo, começou tenso. A defesa estava pronta para apresentar supostos especialistas internacionais em cibersegurança, dispostos a atestar possíveis brechas e inconsistência nas urnas brasileiras. A ideia era reforçar a fala de Bolsonaro, de que sem auditoria total ou voto impresso, não se podia garantir a vontade popular. O que ninguém esperava era que, lá nos Estados Unidos, um decreto de Donald Trump alteraria completamente o tom do debate. Enquanto a classe política brasileira estava toda voltada para o julgamento, Donald Trump, recém-retornado à Casa Branca após vencer as eleições de 2024, publicava um decreto para reforçar a segurança do processo eleitoral nos Estados Unidos. O objetivo principal: impedir votos de não-cidadãos e fortalecer mecanismos de identificação de eleitores. Em meio a dispositivos sobre verificação de documento e punições mais rígidas para fraudes, um trecho chamava a atenção: a citação de dois países como exemplo de sucesso em sistemas seguros de votação: Índia e Brasil. O texto dizia algo como, abre aspas, reconhecendo que nações como Índia e Brasil têm adotado métodos eficazes de identificação biométrica de eleitores para garantir maior confiabilidade no processo de votação, o governo dos Estados Unidos buscará incorporar práticas semelhantes, alinhadas à nossa realidade e visando proteger a integridade das nossas eleições. Fecha aspas. Por si só, isso talvez não fosse tão bombástico. O ponto é que, para a opinião pública americana, Trump se apresentava como o grande opositor de qualquer sistema que pudesse ser manipulado. Ele tinha feito diversas alegações de fraude nas eleições de 2020, embora nunca tenha provado nada de concreto na justiça. Sua volta ao poder em 2025 estava fortemente associada à promessa de, entre aspas, corrigir o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Então, ao mencionar o Brasil de forma positiva, ele deu um atestado de qualidade às urnas e métodos de identificação brasileiros.
Os assessores de Trump certamente estavam focados em questões internas, desejando apenas legitimar o novo pacote de leis. O que eles não imaginaram é que esse elogio ao sistema brasileiro seria usado na mesma hora, no tribunal onde o Bolsonaro tentava provar que as urnas brasileiras eram falhas. Logo no começo do segundo dia do julgamento, um dos promotores sacou o decreto como uma carta na manga. Argumentou que se até Donald Trump, que vive questionando a segurança eleitoral, destacou o Brasil como referência, então a narrativa de Bolsonaro de que as urnas são manipuláveis perde muita força. Foi como um golpe mortal na principal tese de defesa. O fato de essa fala vir de Trump, alguém que Bolsonaro admirava e citava com frequência, soou como uma espécie de traição involuntária. A repercussão foi imediata. A defesa tentou reagir, alegando que o decreto se referia a mecanismos de identificação biométrica e não especificamente ao software das urnas eletrônicas. Mas o estrago estava feito. A imagem de Trump, apontando o Brasil como exemplo de segurança, pairava sobre o tribunal como um aval inesperado ao sistema que Bolsonaro jurava ser fraudulento. Essa reviravolta pegou de surpresa não só os advogados do ex-presidente, mas também a ala mais fiel do bolsonarismo. Como conciliar a ideia de que as eleições brasileiras foram roubadas com a declaração do ícone conservador, agora no poder nos Estados Unidos, elogiando justamente a tecnologia que Bolsonaro dizia ser passível de manipulação? Para piorar, a imprensa correu para destacar a contradição. Manchetes surgiram apontando que o mentor internacional de Bolsonaro, a quem ele tantas vezes recorreu ideologicamente, agora servia de munição para a acusação. Rapidamente, a opinião pública passou a enxergar o episódio como um ato falho ou, na melhor das hipóteses, como uma demonstração clara de que a política internacional não segue lealdade cega. Não há como negar o caráter irônico de todo esse enredo. Bolsonaro sempre mirou em Trump como exemplo de líder antissistema, disposto a confrontar o establishment e as verdades oficiais. Durante seu mandato, fez questões de reforçar laços com o então presidente americano, alinhando-se à retórica de nacionalismo e soberania contra instituições multilaterais. Por isso, ver as palavras de Trump sendo usadas contra Bolsonaro no tribunal é quase uma piada pronta, uma espécie de tragédia política temperada com comédia involuntária. Para o tribunal, o decreto de Trump se tornou uma prova simbólica de que as alegações de fraude de Bolsonaro não se sustentavam. Afinal, se o próprio Trump, tão crítico aos sistemas de votação, elogia a estrutura brasileira, como alegar que ela foi fraudada para eleger Lula? A visão dos juízes pode ter sido fortemente influenciado por esse fator, pois revela incoerência na defesa do ex-presidente. Ou o Brasil tem um sistema confiável, ou não. Não há meio termo possível quando a principal testemunha moral do discurso de Bolsonaro defende o contrário. Para a opinião pública, o que se consolida é a imagem de um líder que se viu abandonado. Bolsonaro, que depositou tantas fichas na narrativa de fraude eleitoral, fica isolado em suas próprias afirmações. É como se a maré política estivesse virando de forma contundente. A direita brasileira, que por muito tempo olhou para Trump como voz de autoridade em temas de integridade eleitoral, agora tem que lidar com o fato de que ele, inadvertidamente, desmoronou o principal argumento do bolsonarismo no tribunal. Outro ponto irônico é observar como uma simples menção em um decreto estrangeiro pode ter repercussões profundas na política de outro país. Isso expõe a fragilidade de certas alianças políticas internacionais. Por mais que dois líderes sejam ideologicamente próximos, cada um atua de acordo com as necessidades do próprio contexto nacional. Trump não estava pensando em Bolsonaro ao assinar o decreto.
estava preocupado em agradar o eleitorado americano, que pede mais segurança eleitoral. E, ao fazer isso, atravessou o oceano e minou a defesa do seu antigo aliado. As consequências imediatas são claras. A defesa de Bolsonaro perde força, a acusação ganha moral e o julgamento segue com vento a favor para quem quer ver o ex-presidente condenado. Mas há também consequências de médio e longo prazo. Como fica a unidade da direita no Brasil? Haverá rachas internos, com uma parte da base se sentindo traída por Trump? Ou o episódio se torna uma narrativa de vitimização ainda maior, alimentando a ideia de que há conspiração global para derrubar políticos conservadores? Tudo indica que a ironia será usada para alimentar discursos de ambos os lados. Enquanto a esquerda e o centro comemoram o reforço à legitimidade das eleições, os apoiadores de Bolsonaro podem muito bem distorcer ou reinterpretar as palavras de Trump para encaixar na velha narrativa de que o sistema é contra nós, e assim o enredo continua. A queda de Brás que se desenrola no tribunal não afeta apenas Jair Bolsonaro como indivíduo, mas todo o ecossistema político da direita no Brasil. Desde 2018, essa corrente cresceu consideravelmente, impulsionada pelo carisma de Bolsonaro e pelo cansaço de boa parte da população com o governo anterior. Hoje, porém, a continuidade desse movimento se vê ameaçada. No longo prazo, é provável que a direita brasileira precise se reinventar. Se Bolsonaro for excluído do jogo político, os conservadores terão de encontrar novas lideranças ou mesmo atualizar o discurso para além do mantra antissistema que funcionou em 2018. A pauta econômica, a questão de costumes e a segurança pública ainda são centrais, mas o eleitorado tende a exigir mais consistência e menos confronto vazio. Além disso, o caso exemplifica a complexa dinâmica global que permeia a política contemporânea. A ideia de uma direita mundial unificada perde credibilidade quando um simples decreto americano se transforma em arma de destruição narrativa contra Bolsonaro. A soberania nacional, defendida por ambos os líderes, acaba, na prática, servindo de lembrete de que cada presidente defende, em primeiro lugar, seus próprios interesses nacionais, e não os de outros países, por mais irmão ideológico que pareça ser. Falaremos agora diretamente a quem se identifica com a visão conservadora. A sensação de traição é inevitável. Trump, considerado um ícone antiglobalista e supostamente alinhado ao bolsonarismo, assinou um decreto que, sem querer, desmoraliza o discurso central de Bolsonaro no julgamento. Para muitos, isso soa como um balde de água fria. Afinal, onde estava a solidariedade internacional quando Bolsonaro mais precisava? Mas, se olharmos com atenção, podemos tirar um aprendizado estratégico desse evento. O episódio evidencia que a política internacional não se baseia em amizades ou afinidades pessoais, mas em interesses nacionais. Trump não escreveu aquele decreto para prejudicar Bolsonaro. Ele queria reforçar sua própria imagem interna, mostrando ao eleitorado americano que buscava soluções inspiradas em outros países com alta taxa de confiabilidade eleitoral. Para a direita brasileira, fica o alerta: depender de aval externo para levar a armadilha. Para a direita brasileira, fica o alerta: depender de aval externo pode levar a armadilhas. Quando as prioridades Quando a prioridade do aliado estrangeiro muda, ele não hesita em tornar decisões que possam, por tabela, prejudicar até os mais fiéis simpatizantes. Talvez seja o momento de rever a estratégia, fortalecer um discurso de soberania que não precise de carimbos vindos de fora, seja os de líderes americanos, europeus ou qualquer outro. Chegamos ao final de uma história que, ironicamente, ainda está longe de acabar. No segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro, o inesperado ocorreu. Donald Trump, o líder que tantas vezes o brasileiro citou como aliado, assinou um decreto que elogia o sistema eleitoral do Brasil. E essa pequena menção mudou o jogo.
Aquilo que deveria sustentar a tese de fraude virou uma prova contrária, colocando Bolsonaro em uma situação ainda mais delicada diante dos juízes e da opinião pública. Essa reviravolta nos convida a refletir sobre a volatilidade da política. O que hoje parece apoio incondicional pode, amanhã, se converter num tremendo obstáculo. As alianças internacionais são frágeis, baseadas em interesses que nem sempre convergem, e quando divergem, podem dar origem a contradições dolorosas, como a que presenciamos nesse caso. No fim das contas, o que está em jogo não é só o destino de um ex-presidente, mas sim a própria credibilidade das instituições democráticas brasileiras e a solidez de um movimento conservador que conquistou milhões de adeptos. Será que Bolsonaro conseguirá reverter a maré contrária e se livrar das acusações que pesam contra ele? Ou essa guinada vindoura de Washington representará o fim definitivo de sua carreira política? Fica o convite para que cada um de nós reflita sobre a complexidade dessas relações de poder e sobre a necessidade de autonomia nas disputas internas. Se há uma lição aqui, talvez seja de que apostar todas as fichas num salvador estrangeiro pode sair muito caro. A soberania de um país e a consistência de um projeto político se constroem a partir do debate interno e do fortalecimento de ideias e lideranças locais. Portanto, se você quer entender como essa novela vai se desenrolar, fique atento aos próximos capítulos e não deixe de comentar. Você acha que o decreto de Trump foi mesmo uma traição ou apenas um movimento estratégico interno que, por acaso, prejudicou Bolsonaro? Será que essa situação abala a unidade da direita brasileira ou a fortalece ainda mais, consolidando o discurso de perseguição? Diga o que pensa, o debate é fundamental e o futuro do Brasil talvez dependa dele. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Até a próxima!